Olá, bem-vindos a mais um Além do ABC. Eu sou a professora Jéssica Trujillo, do Sesc Escola Cuiabá. Nós vamos falar um pouco sobre alfabetização científica. A alfabetização científica está presente dentro das nossas escolas, nos movimentos educacionais. Antes de falar sobre alfabetização científica, nós temos que entender um pouco sobre o que é alfabetização e o que é ciência. A alfabetização, pelo educador Paulo Freire, é muito mais do que ter conhecimentos psicológicos e mecânicos das técnicas de saber ler e escrever. Ele nos diz que a alfabetização é, além da gente utilizar a prática da leitura e da escrita, trazer para dentro, para o nosso autoconhecimento e de como nós podemos interferir e interagir no nosso contexto, no nosso cotidiano. Então, para o educador Paulo Freire, a alfabetização se dá nesse sentido do subjetivo, mas também da nossa ação no nosso cotidiano, na nossa autoformação e formação dos que estão à nossa volta. E vamos falar então um pouco sobre o que é ciência, o que nós entendemos como ciência. A ciência se dá a partir de um conjunto de ações e reflexões sobre variados assuntos. Podemos pensar e entender que a ciência é um complexo, é a interação de diversos conhecimentos. A ciência se dá a partir das ciências naturais, das ciências da matemática, por exemplo, da língua portuguesa, das humanidades. Então, todas essas áreas de conhecimento fazem parte da ciência. Então, o que são os processos de alfabetização científica e por que a alfabetização científica se torna tão importante dentro dos processos educacionais? Entendendo os conceitos de alfabetização e de ciência, nós podemos entender que dentro das escolas nós temos então diversos conhecimentos. Então, ter um olhar para esses conhecimentos que são colocados em diferentes disciplinas, então a gente ter um olhar dessas disciplinas em conjunto, interconectadas, nos permite trazer para os estudantes, para os alunos e alunas, um pensamento mais complexo da realidade. Então, o aluno e a aluna trazem das suas casas, dos seus ambientes que convivem, dos clubes, de outros lugares que frequentam, trazem determinados conhecimentos para dentro da escola. E esses conhecimentos, aliado aos conhecimentos científicos que são colocados pelos professores e professoras nas escolas, fazem então um conhecimento mais coeso, um conhecimento mais complexo, para o aluno e a aluna conseguirem atuar na sociedade, terem autonomia, serem críticos perante os acontecimentos da vida cotidiana. Então, a alfabetização científica, que é muito estudada por diversos pesquisadores e pesquisadoras, buscam então fornecer elementos para que os professores e professoras trabalhem com os alunos em sala de aula, a partir de contextos básicos da ciência. Então, entender, por exemplo, o que é a água, quais são as moléculas da água, e a partir dessa primeira base científica, aliar aos conhecimentos que os alunos e alunas trazem já em bagagem das suas casas e dos meios que convivem. Então, entender, a água tem as moléculas que formam, de onde vêm, essas moléculas, a partir dos rios, das chuvas, os movimentos de chuva, os cursos do rio, onde estão nossas águas, as águas potáveis, quando tem a contaminação das águas, como que a gente faz a despoluição. Então a gente vai começando a atrelar os conhecimentos vindos dos alunos com os conhecimentos científicos. Então, nesse sentido, a gente consegue fazer uma educação e um ensino muito mais profundo,
para que a gente possa ter um conhecimento da nossa realidade. Então, quando os alunos e alunas trazem para nós, dentro da sala de aula, esses conhecimentos, a gente precisa saber explorar isso, né? Muitas vezes a gente fala que só os conhecimentos científicos validados dentro das universidades são válidos. E na verdade, sim, são válidos, mas também nós temos outros saberes, outros conhecimentos, conhecimento popular, que também é válido, foi constituído ao longo da história. Então, saber aliar esses diversos conhecimentos, esses diversos saberes, se faz muito interessante no sentido da gente ter uma educação mais complexa, para que os alunos e alunas consigam perceber a complexidade do nosso planeta Terra e do nosso universo para a nossa atuação. As nossas atuações se dão no âmbito do cotidiano, no âmbito de dentro da escola. Então, além da parte mais científica, da experimentação, das aulas práticas, dos laboratórios, de como as pesquisas chegam dentro da escola, de como os conhecimentos são nos colocados, temos que pensar que a ciência ela é feita e elaborada por um conjunto de pessoas, um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras que elaboram conhecimentos, que fazem testes, que trabalham de formas quantitativas e qualitativas, que se debruçam sobre alguns estudos e elementos da natureza, da tecnologia. Então, como entender esses grupos, esses coletivos de pesquisadores, entender a forma que eles nos colocam os seus conhecimentos, aliado aos conhecimentos e saberes de dentro da escola. Então, esses são os processos de alfabetização científica. Aproveitar o que os alunos e alunas trazem de conhecimento prévio e aliar aos conhecimentos científicos já estabelecidos dentro da sociedade, para que todos tenhamos uma consciência melhor, uma tomada de posição para a nossa atuação no cotidiano, para melhorar a nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida e tomada de atitude frente às mudanças ambientais, às questões ambientais, às políticas públicas, a própria tecnologia, como elas transformam a nossa vida e de que forma transformam a nossa vida, né? Então precisamos entender e aliar todos esses conhecimentos para a alfabetização científica. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Além do ABC. Até logo!